Boa noite, muito obrigado pelo convite, o prazer é todo nosso e que a nossa noite possa ser de muito proveito para todos, né? Para encarnados e desencarnados, para aquele que chega, para aquele que permanece. E aí a gente vai perguntar sobre o que vocês querem falar. Eu não penso. Não, a gente pensa assim, mas fiquem à vontade, pode pedir, porque de repente a gente vai falar de alguma coisa, não vou dizer cansados, mas ouvindo já diversas vezes, e às vezes quem perde o tema é porque tem uma dúvida. Caridade? E amor ao próximo, olha só, tá vendo? A gente vai juntando e dá uma conversa bacana. No capítulo 15 do Evangelho, existe a caridade segundo São Paulo. É um dos trechos mais belos do Evangelho. É um trecho que muito me encanta. Quando ele diz, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se não houvesse caridade, isso de nada me valeria. Ou ainda que eu doasse tudo que eu tenho, se não houvesse caridade, de nada me valeria. Por quê? Porque a caridade é algo que brota em verdade, não é? E nós devemos praticar a caridade com o próximo. E aí, quem é o nosso próximo? É a nossa família? Sim. São os nossos companheiros de trabalho? Sim. E quem mais? Se nós sairmos aqui na rua e estiver passando alguém e perguntarmos a esse alguém quem é o seu próximo, ele vai saber dizer. Porque nós somos o próximo dele. E nós deveríamos amar e respeitar ao nosso próximo indistintamente. Sem preconceitos, sem barreiras, sem senões, sem porquês, né? Eu amo os meus pais porque são os meus pais. Eu não gosto daquela pessoa porque ela é diferente, né? A gente vai colocando senões e porquês na nossa vida, na nossa dinâmica do dia a dia, e aí vai ficando mais difícil amar e respeitar ao próximo. E a primeira caridade é essa, amar e respeitar. Mas respeitar mesmo a individualidade, a essência daquele próximo, que é diferente do nosso. Nós podemos ter muitos pontos em comum. Nós podemos gostar do mesmo time, da mesma cor, termos a mesma religião, mas nós não somos iguais. Nós não somos idênticos. Cada qual tem o seu limite. Cada qual tem a sua necessidade. E dentro da nossa essência, nós trazemos a nossa tendência. Então, é fácil nós desculparmos os nossos, porque já convivemos com eles, não é? O meu filho é muito arredio, mas também, tadinho, eu não tenho muito tempo para ele. Agora, o filho do vizinho já é mal educado, né? Porque é o filho do vizinho. Então, a gente deve trazer para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para a nossa rotina, né? Porque a gente vive numa rotina, num dia de 24 horas, indo trabalhar, indo estudar, enfim, tudo rotineiro. Mas a gente deveria trazer para o nosso dia a dia a vivência do Evangelho. E aí nós saberíamos que não vamos precisar falar todas as línguas, mas nós vamos precisar falar a língua do coração. A linguagem do amor. Aí nós saberíamos que o nosso próximo é todo aquele que está ao nosso lado, conhecemos ou não. E que o cristão, às vezes não vai ser
o católico, o espírita, o evangélico, mas vai ser aquela pessoa que diz que nem religião tem, mas vai cuidar de quem precisa, como fez o samaritano. Ele nem perguntou quem era e por que estava naquela situação. Ele amparou, socorreu e pronto. Assim deveríamos ser nós no nosso dia a dia. Mas a caridade de dar o que se tem é fácil. É muito fácil, às vezes, até com má vontade, nós atendermos quem bate à nossa porta e entregarmos um pão, um prato de comida, uma roupa. Muito fácil. Mas dar de si é mais difícil. E é isso que nós precisamos começar a fazer, até com uma certa urgência. Dar do seu tempo, dar o seu ouvido, dar a sua energia, dar o seu bom sentimento, dar a sua solidariedade, a sua fraternidade, ser companheiro, entender a necessidade do outro. Às vezes a pessoa, ela não quer nem ouvir nada, mas ela quer colocar para fora uma dor, uma angústia. Ela só quer falar. Então vamos dar o nosso ouvido. Mas, sabe, aconchegando, recebendo. Não é assim, senta aí e fala, pronto, acabou. Não é. Não é afastando os seres da nossa vida, muito pelo contrário. É trazendo cada vez mais para perto de nós. Dar sem interesse. Não é dar aqui porque amanhã eu posso precisar ali. Não, eu vou dar. Eu vou dar o que eu tenho de melhor em mim. Aí, assim, é o melhor mesmo, não é o perfeito. Nós não somos perfeitos, o nosso amor não é perfeito. A nossa boa vontade não é perfeita. Mas quando a gente se propõe a dar o melhor que nós temos, a gente dá de coração. E aí é um bom dia, aí é um sorriso, aí é um pão com amor, não é? Aí é um caminhar junto, aí é um secar de lágrimas, um entender de situação. Essa é a maior caridade que nós podemos fazer. E esta caridade é o maior respeito ao próximo que nós podemos dar. Porque nós vamos estar ali naquele momento, não especulando a vida da pessoa, não julgando, não cobrando. Nós vamos estar ali sendo para ela aquilo que ela precisa. Porque muitas vezes nós precisamos, não é? Quantas e quantas vezes a gente não precisa de alguém que nos ouça? De alguém que olhe e fale assim, não, calma, vai dar certo. Já passou por tantas coisas. Essa é só mais uma, tenha paciência, siga em frente. Nós não somos pessoas emancipadas de amor e de necessidade. Nós já nascemos através de um ato de duas pessoas. Nós não saímos brotando por aí. Nós nascemos. Quando nós pedimos para nascer, quando foi feito o nosso plano reencarnatório, nós agregamos a todos aqueles que convivem mais diretamente conosco. Nós pedimos as necessidades e dificuldades que teríamos que passar. E pedimos quem pudesse caminhar conosco. Porque às vezes fica muito difícil. Quando a pessoa olha e fala assim, nossa, agora eu estou sozinha, porque quem que vai entender que o que é tão necessário para mim pode ser uma coisa pequena para o outro? Pode ser supérfluo para o outro. Quem é que vai entender que eu já tenho tudo e não me basto porque eu não tenho com quem estar? Então, na nossa dinâmica do dia a dia, de uma vida corrida, porque acho que aqui todos têm afazeres durante o dia, às vezes até a noite,
Muitos têm jornada dupla, o bebê faz eles terem uma jornada tripla, não é? Mas não é com amor. E nós nascemos assim, totalmente dependentes, justamente para que já se exercite o amor. Porque se nascêssemos falando e mostramos ao que viemos, talvez afastássemos as pessoas. Mas a gente nasce sem falar, né? A mãe adivinha que tem que trocar, que tem que amamentar, que tem que dar banho, tem que pôr dormir. E a gente vai amando e vai cuidando e vai querendo cada vez mais estar próximo, vai querer cada vez mais estar fazendo as coisas. E quando o neném fala assim, gugu, dadá, pronto. Até hoje ninguém explicou o que é gugu, dadá. Mas quando o neném fala isso, ai, que felicidade, ele falou. Quando dá o primeiro passo, né, todo titubeante, a mãe segurando ou segurando em um móvel, ai que lindo, já está andando. Olha que coisa simples e tão importante na nossa vida. Porque para que essa criança chegasse a este ponto, a família toda se acercou de carinho, de cuidados, de preocupações, não é? Assim, naturalmente. Se nós olhássemos o nosso próximo como nós olhamos aqueles que chegam até nós através dos laços de família, nós teríamos o mesmo cuidado, porque aí eu vou dizer uma coisa a vocês, gente. O filho cresce, mas é sempre filho. Se ele mora com a mãe e vai sair, a mãe fala assim, vai chover, não volta tarde, vem comer, não é? Tem o filho a idade que tiver. Mas se a gente passa pela rua e vê alguém na rua, ao relento, sentindo frio, será que a gente oferece uma roupa, um prato de comida, um abrigo? A gente não tem, é claro, nós estamos falando de doar-se. E a gente tem que ter cuidados, porque, infelizmente, nós estamos atravessando uma época muito difícil. Num planeta de provas e expiações, a maldade está muito presente, o desrespeito é muito grande, o desvalor da vida, né? É muito grande. Por muito pouco se mata, se bate, se agride, e aí as pessoas estão assustadas, estão cada vez mais arredias. Então, são os cuidados que a gente tem que tomar. Infelizmente, ou felizmente, é a transgressão do nosso planeta. Ele vai mudar. Ele vai ser um planeta melhor. Então, os escândalos estão aparecendo, o lado mal parece que está acentuado, não é? Antigamente, a gente sentava na calçada e batia papo até altas horas. Hoje, ninguém mais faz isso, porque todo mundo tem medo. Mas, enfim, então nós temos que ter cuidados, nós temos que ter segurança, mas nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Só vai acontecer conosco aquilo que tiver que acontecer. Não mais do que isso. E se algum mal chegar até nós, que nós saibamos entender este momento. E que não sejamos nós a praticarmos a maldade. Ou um ato de violência contra alguém. E aí a gente fala da violência física, mas existe a violência moral, existe a violência verbal. Aquela pessoa que não pensa para dizer e diz coisas absurdas, que vai penetrando no íntimo de quem está ouvindo e faz um estrago muito grande. Então, se alguém tem que fazer, que não sejamos nós. Não seja a nossa mão a causadora do escândalo, embora nós saibamos que o escândalo tem que vir. Então, não sejamos nós mais um a engrossar essa fileira, a levar para este lado do desrespeito, do desamor, do desvalor da vida. Nós sabemos que a vida é eterna, mas é a vida do Espírito que é eterna. Esta encarnação é muito necessária a todos nós.
Nós precisamos cuidar do nosso corpo físico. E nós precisamos cuidar da nossa casa espiritual e precisamos cuidar daqueles que estão conosco. Mostrar que vale a pena ainda acreditar, que vale a pena ainda buscar ser melhor. E que não importa quantos e quantos te digam, nossa, mas o que é isso? Você não é desse planeta, você é um bobo, você é feito de palhaço pelas pessoas, não importa. Tenhamos nós a nossa consciência tranquila. Não de fazer o perfeito, mas de dar o melhor de si. De novo a gente vai voltar a falar nisso. Porque se nós formos esperar para fazer com perfeição, nós não vamos fazer. E a vida vai passar. O minuto que passou ali atrás, já passou. Não vai voltar. Amanhã nós teremos novamente essa quantidade de minutos dentro dessas horas. Mas será amanhã. Serão outras horas, outros minutos, outras oportunidades. Vamos perdê-las? Vamos abraçá-las? É difícil? É. Muito difícil. Principalmente porque nós temos muitos compromissos. Principalmente porque aquela hora que você chega na sua casa e desaba no sofá, você não quer nem que o telefone toque, nem que o filho te diga, mamãe, eu te amo. Não é? Porque está cansado, porque já trabalhou muito, já vivenciou muitas coisas naquele dia, e aí, olha que oportunidade preciosa nós estamos perdendo. Porque o cansaço não nos impede de dar um abraço, não nos impede de falar com alguém, de dar atenção a alguém, de lembrar de alguém e fazer uma prece. Nós já sabemos que a gente não precisa ficar recolhido de joelhos e ter uma longa lista de pedidos e de palavras que a gente nem sabe dizer o que é. A gente vai ficar lá repetindo aquelas palavras sem saber o significado. Nós já sabemos disso. Falar com Deus é estar falando com sinceridade. Estejamos nós onde estivermos. Eu estou fazendo minha comida. Nossa, que Deus abençoe. Quem for comer o que eu estou preparando. Agradecer a Deus, ter a oportunidade de oferecer a alguém, né? Ter o que comer. Muito triste. Nós imaginamos a pessoa não ter o que pôr na mesa para os filhos, para a família, para quem quer que seja. Então, são pequenas coisas, porque a nossa vida é feita de pequenas coisas. De pequenos atos de carinho, de atenção, de respeito, de caridade. Não vamos falar que assim, olha, vai ser um grande acontecimento que vai nos abalar. Não. Porque os grandes acontecimentos não são todos os dias. Então abala hoje, amanhã a gente pensa, depois da manhã a gente dá uma lembradinha e depois a vida segue o seu curso. Vamos nos abalar novamente quando algo muito grande acontecer, mas esse tempo todo não vai servir para nada? Mas eu trabalho, sim, que bom. Eu cuido dos meus, sim, que ótimo. Mas qual é a qualidade do nosso cuidar? Nós estamos cuidando com amor ou nós estamos cuidando porque tem que? Sabe aquela coisa assim, bom, o relógio despertou, eu vou levantar porque eu tenho que trabalhar? E aí passa aquele dia arrastado, né? Não, eu não tenho que, eu quero ir. Nós precisamos começar a mudar alguns verbos da nossa vida. Eu tenho que fazer,
Não, eu quero fazer. Eu tenho que ajudar. Não, eu quero ajudar. Eu preciso. Não, eu não preciso. Mas eu gosto. Eu gosto de interagir, eu gosto de conviver, eu gosto de crescer, eu gosto de buscar novos elementos sadios na minha convivência. Eu quero muito estar convivendo, eu quero muito poder conviver com as pessoas, amando e respeitando. Porque quando alguém fala alguma coisa e a gente não gosta, a gente se defende. Ah, eu não sou assim. Não é? Não, as pessoas não estão me entendendo. Porque não sabem a vida que eu passo. Então, como é que vão julgar as minhas atitudes? Não é assim que a gente faz? Na hora. Fale da gente. Ah, não, é que você não sabe o que eu passo, você não sabe nem o que eu vivo, né? Mas para a gente falar para o outro, olha, eu acho que você devia fazer diferente. A gente fala tão facilmente, né? E o outro tem que entender que é a nossa boa vontade, a gente só está querendo ajudar. Então, nós costumamos na nossa vida, nessa vida de rotina, muitas vezes, termos 2 pesos e 2 medidas. Mas todas as vezes que nós formos fazer ou falar algo para alguém, nós deveríamos nos colocar no lugar da pessoa e ver se nós gostaríamos de receber aquilo. Caridosamente. Não é? Respeitosamente. Porque a gente sabe que muitas vezes, quando a gente diz que teve a melhor das intenções, na verdade, nós nem paramos para pensar qual é a melhor das intenções. Nós só julgamos, porque isso é fato e é fácil julgarmos. Nós só cobramos, porque também é fácil cobrarmos. Porque a gente leva a vida assim, esperando uma grande comoção, esperando que uma tragédia nos abale, nos nossos alicerces que já devem estar enferrujados, porque a gente não vai praticando, vai enferrujando. Aí a gente olha e fala assim, nossa, e agora? Eu já perdi muito tempo. Eu já deixei de fazer muitas coisas. Lamentar-se também não vai resolver. Não dá para começar, não é? Tudo outra vez, porque o tempo passou. Mas dá para daqui para frente fazermos diferente. Essa é a nossa grande verdade. Estamos todos reencarnados porque precisamos. Estamos convivendo porque precisamos. Buscamos amar? Buscamos amar. É um amor egoísta? Ainda é. O amor do meu pai, do meu filho, do meu marido, do meu carro, não é? O meu amor ainda é egoísta, mas ele já existe. Então vamos trabalhar para que seja um amor cristão. Porque o dia que nós formos cristãos, independente de raça, independente de religião, cristãos, nós vamos amar e respeitar a todos. A caridade será presente em nossas vidas como algo normal, que se faz aqui, que se faz ali, sem sofrimento. Nós não vamos sofrer para doar o nosso tempo, o nosso carinho, a nossa atenção, sem cobrança, porque a gente vai fazer de coração, de verdade. Ainda não conseguimos. Muitas vezes ainda ficamos emperrados
E se eu for mal interpretado? Aí a gente tem uma outra regrinha básica de vida. Todas as vezes que nós formos falar ou fazer algo, vamos olhar verdadeiramente que sentimento nos move. Não é? Porque nós somos meio que equivocados com os nossos sentimentos. Mas quando o sentimento que nos move é um sentimento bom, vale a pena fazer e dizer. Assim como a gente disse assim para Deus, Pai, que seja feita a vossa vontade. Mas aí a gente fala assim, mas olha, Senhor, lembra que eu quero assim, uma vida mais sossegada, um marido mais tranquilo, os filhos mais obedientes, o meu chefe mais entendedor, né? Um salário melhor, mas que seja feita, Senhor, a sua vontade. A vontade de Deus é a nossa necessidade. O resto é o nosso desejo, é o que nós queremos. Nem sempre aquilo que nós queremos vai ser bom. Vai nos trazer benefícios. E quando a gente diz a Deus, seja feita a vossa vontade, qual é a vontade de Deus para conosco? Quem se arrisca a dizer? O que Ele quer sempre o melhor para nós. E o melhor para nós é que sejamos nós cada vez melhores, dentro da nossa essência. Não é isso? Livres de tanto peso que a gente carrega, porque se a gente for analisar a nossa vida, a gente carrega mágoa, a gente carrega rancor, a gente diz assim, eu te perdoo, mas não quero mais te ver, né? E fica carregando aquela situação mal resolvida. É uma coisinha pequena, que poderia ser resolvida de uma outra forma, mas a gente vai carregando tudo isso, vai ficando muito pesado. Aí a gente vai se arrastando. E Deus não quer que seus filhos se arrastem. Ele nos quer caminhando, livres desses pesos, livres da nossa tendência negativa, das nossas más escolhas, entendedores no nosso papel de filhos livres para o bem comum. E aí, quando a gente começa a colocar muito o nosso querer, eu quero, eu quero, eu quero, a gente para de olhar a necessidade do outro. Porque o nosso querer é mais importante. Mesmo que seja uma coisa banal, que o outro esteja lá na casa dele sofrendo a dor da perda. É problema dele, ele tem que passar por isso, mas eu quero. Então nós vamos começar a ficar muito egoístas se a gente passar a pensar dessa maneira. Eu quero, eu quero, eu quero. Nós sabemos que nós precisamos cuidar do corpo físico. Nós sabemos que nós precisamos de alimentação, de um certo conforto na nossa residência. Nós sabemos que precisamos trabalhar o nosso intelectual, que precisamos estudar. Mas nós não podemos esquecer da nossa moral. É ela que precisa ser trabalhada hoje, amanhã e depois, e depois, e depois, em todos os momentos, nos pequenos momentos da nossa vida. Porque esses momentos são únicos, são preciosos, e neles às vezes a gente perde oportunidade de ficar calado, oportunidade de sorrir, oportunidade de abençoar, não é? Oportunidade de dizer a Deus, estou aqui, quero ir além, preciso. Neste caso, nós precisamos. O nosso verbo é, precisamos crescer. Para que consigamos isso, precisamos nos conhecer. Nos amarmos, porque a gente só vai dar para o outro aquilo que a gente tiver. Não é? Então vamos nos amar, vamos nos respeitar e caridosamente vamos viver a nossa vida. Tentando sempre
Não vamos conseguir todas as vezes. Mas o importante é que tentemos. Não paremos. Não podemos mais parar. Não podemos mais nos omitir. Para quando nós lermos lá na frente, daqui a não sei quantos anos, numa nova vida, numa nova reencarnação, lermos assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não dizer se eu não tivesse a caridade eu nada seria. Mas dizer: a caridade já habita em mim, e eu só preciso fazer com que ela cresça. Porque não adianta ela estar em nós. Ela precisa sair de nós para os outros. Ok? Alguma dúvida? Então, muito obrigado pela caridade de nos ouvir até agora. Deus abençoe.